5 não são dicas, mas 5 aspectos importantes para você levar em consideração aí, para que você não deixe que a falta de motivação, a falta de energia impeçam você de treinar nesse momento difícil aí que você está passando, apresentando alguns sintomas de depressão, alguns sintomas de ansiedade. Então eu enumerei aqui 5 aspectos para você refletir, para a gente pensar junto, discutir num vídeo bem rápido, num vídeo curto. São eles, vamos para o nosso primeiro. Primeiro ponto. Saber que muitas vezes, e aí depende muito da condição que você está, do seu nível de estresse, do nível de ansiedade ou de depressão, mas saber que muitas vezes você não vai ter a motivação necessária, a motivação suficiente para fazer sua mochilinha em casa, para comer, para se arrumar, se organizar, para ir até o seu local de treino, que pode ser ali um campo de futebol, uma academia de natação ou uma academia para fazer musculação. Ou seja, muitas vezes você não vai ter energia, não vai ter gás, não vai se sentir bem disposto para ir treinar, mas é muito importante que, claro, a depender do seu grau ali de falta de energia e desmotivação, que você vá treinar mesmo assim, e aí lá na frente, em outros vídeos, a gente vai falar o porquê. Ou seja, para a gente fechar esse primeiro tópico, muitas vezes vai estar sem energia, mas vai para academia, vai treinar mesmo assim, porque durante o treino, principalmente pós-treino, você vai ter uma melhora dos sintomas. O nosso segundo ponto tem ainda a ver um pouquinho com o primeiro, mas aí aqui eu já vou detalhar um pouquinho mais. Ou seja, segundo ponto, a pessoa tem dificuldade de ir lá treinar, a pessoa tem falta de energia, tem falta de motivação, mas mais do que isso, quando a pessoa já está lá na academia, a pessoa tem dificuldade de sustentar o treino. E aí aqui a gente está falando principalmente de volume de treino. O que é volume de treino, né? Geralmente é o número ali de exercícios, o número de séries. Então, mais para frente lá também a gente vai começar a destrinchar, começar a falar um pouquinho mais sobre estratégias de treino para esse público, né? Para essas pessoas que estão passando por esse momento difícil, mas geralmente você vai ter dificuldade tanto de ir para academia, de se organizar para ir, quanto de sustentar o treino. Você tá ali tentando treinar, tá ali treinando, mas já tá sempre pensando em ir embora, ou seja, muitas vezes aquele indivíduo tem 5, 6 ou 7 exercícios para fazer, ele chega depois do segundo, do terceiro, ele fala, quer saber? Eu vou para casa, vou embora porque tô desanimado, tô sem gás, eu tenho outras coisas para fazer, quer saber? Isso aqui não me gera resultado, porque ele não tem a sensação de recompensa, né? Ele não tem ali os disparos dos hormônios de prazer, de recompensa, que a gente já falou em outros vídeos, né, de dopamina, de serotonina, e muitas vezes impedido por estar tendo um bloqueio pela produção excessiva, pela sensibilidade, por exemplo, de cortisol, que a gente já falou em outros vídeos. Ou seja, dificuldade de manter o treino quando ele está lá já na academia e dificuldade de manter a rotina de treino durante a semana ou durante o mês. Ou seja, dificuldade para ir, que a gente fala no nosso primeiro ponto, depois dificuldade para manter a motivação e sustentar o treino até o final, e depois terceiro vai para casa, mas aí já no próximo dia ou 2, 3 dias depois ele já não sustenta mais, ele não vai para academia, ele não segue ali o plano que ele tinha de treino. O nosso terceiro ponto, bem importante, aqui já tem a ver um pouquinho com estratégia de treino, ou seja, a gente já começa a falar um pouquinho aqui hoje, devagarinho, sobre volume e intensidade de treino para esse público. Volume e intensidade são as duas principais variáveis aí que vão estar sempre presentes ali quando a gente faz um plano de treino, estratégias de treino. E aí aonde que entra aqui o nosso link com o nosso tema que a gente está abordando aqui sobre sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Geralmente para esse público é muito importante para você que você entenda, né, qual o seu grau de falta de energia, qual o seu grau de ansiedade, qual o seu grau de depressão na hora da elaboração, na hora da montagem do treino. Muitas vezes, vou dar um pequeno spoiler aqui de coisas que a gente vai falar no futuro, muitas vezes para esse indivíduo é muito melhor a gente adotar estratégias de treinos não curtos, mas curtíssimos, para que ele consiga sustentar o treino na intensidade mínima que a gente quer, para que ele tenha melhora, para que ele tenha resultado, do que a gente abusar um pouquinho mais no volume e na frequência, né, no número de vezes que ele vai para a academia. Então é pensar nisso, entender qual é o grau de depressão e qual é o grau de ansiedade, quais são os sintomas apresentados para ele no processo de montagem, de elaboração de treino. Pensar nisso. O nosso quarto ponto tem um pouquinho a ver com hormônios, a gente falou nos vídeos anteriores sobre eles, e aqui eu vou falar basicamente da dopamina. A musculação, principalmente, né, trazendo aqui mais para o meu nicho,
A musculação ela tem o poder não só de gerar dopamina ali durante a execução e pós-execução do treino, como ela também tem a capacidade de fazer com que essa dopamina ela seja liberada de maneira gradual, que vai ser muito bom para indivíduos como a gente aqui, que estão passando por esse momento de depressão, de ansiedade. E por quê? Porque a gente vai ter o maior controle da dopamina fásica, que é o que a gente já falou no vídeo de ontem ou de anteontem, não sei. Tendo melhor controle de dopamina fásica, o grau ali de humor, principalmente ali, de motivação e de energia durante o dia, ele fica mais estável. E a musculação ela traz esse benefício para você se praticada com a intensidade e com o volume certo. Então pensar nisso, não só em produção de dopamina, mas a liberação de dopamina feita da maneira correta para você que está passando por esse momento. E o nosso quinto e último ponto é até mais para você fazer uma reflexão. Eu sei que você já deve ter ouvido isso, já sabe de tudo isso, mas pensar que quanto mais parado você ficar, quanto mais sedentário a gente ficar, mais a gente vai aumentar os sintomas, tanto da depressão quanto da ansiedade, pela falta ali desses hormônios presentes que a gente já explicou antes. Que o sedentarismo ele vai levar os hormônios ruins que a gente não quer, como por exemplo o cortisol, né? Vai levar estresse mental e a gente vai inibir, e a gente vai diminuir de maneira considerável a produção de hormônios bons que iriam combater principalmente aí os sintomas. Então, pensa nisso. Eu sei que é difícil, é muito difícil, e aí a gente faz um link com o primeiro ponto que a gente fez aqui no vídeo hoje, ou seja, quanto mais tempo a gente ficar parado, mais a gente eleva os sintomas. E eu sei da dificuldade para começar, eu sei da dificuldade para sair de casa e ir treinar, mas pensa nisso. Se for o caso, procura um amigo para treinar, um parceiro de treino. Se for o caso, você tiver a possibilidade, pensar em contratar alguém para te ajudar, pelo menos nesse começo, ou pelo menos na elaboração de um plano. Porque as pessoas que estão passando por esse momento, eu falei em vídeos anteriores, só o fato de ter um plano, ali uma estratégia que ela vai seguir com começo, meio e fim e com algum período de análise de resultados, já ajuda muito para esse indivíduo. Então pensar nisso para a gente sair desse sedentarismo de 100%, porque ele vai te atrapalhar muito e pode fazer com que você fique, na verdade, cada vez pior. Então é isso. 5 pontos aqui que a gente abordou hoje. Espero vocês amanhã ou depois de amanhã, falando um pouquinho mais aí sobre prevenção e o combate aos sintomas tanto da ansiedade quanto da depressão durante esse mês de setembro amarelo. Beleza? Não deixa de compartilhar esse vídeo com algum amigo, com alguma pessoa que esteja passando por esse momento ou não, para que a gente aí consiga espalhar essa mensagem e ajudar mais pessoas. Beleza? Ótimos treinos aí e até o próximo. Tchau, tchau.